Meus amados irmãos, pastora vê carruagem de fogo dentro de um hospital. Meus amados irmãos, é um experimento, é um encontro sobrenatural que ela teve. E ela conta esse testemunho e eu quero mostrar a vocês. Peço a vocês que fiquem no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Meus amados irmãos, hoje eu trago aqui um testemunho, um relato muito forte de uma pastora. Ela viu carruagem de fogo entrando no hospital. Olha que experiência espetacular, que experiência sobrenatural. Você vai ficar arrepiado com esse vídeo que eu vou mostrar a vocês. E antes de mostrar, eu quero pedir para que vocês dê o like, inscreva-se no canal, junte-se à nossa família, tá? Aperta aí no botão do sininho para não perder nenhuma publicação. Não custa nada, você não paga nada. Eu vou dar 2 segundinhos para você fazer isso. Olha aí, pessoal, muito obrigado pela tua inscrição. A partir de agora você não vai perder nenhum conteúdo do Missionário Saulo. Pessoal, preste atenção nessa revelação. Já já eu volto para dar minha opinião. Preste atenção, pessoal. William, assim, em todo o meu tempo de cristã, as maiores experiências de batalha espiritual eu tive no momento em que a Márcia adoeceu e ficou entubada na época da Covid. E eu vou te falar o porquê. Na época, a Márcia, bem na época ali do Covid, a mãe dela tinha tomado eu não sei se é a 4ª dose da vacina, eu não lembro. E a mãe dela inchou toda a barriga dela, a dona Cida. Ficou com a barriga muito inchada. E a Márcia se desesperou, que a Márcia, ela era apaixonada pela mãe dela. Ela tinha uma ligação muito forte com a mãe, né? Ela cuidava da mãe dela e tal. Tinha um zelo muito grande. E um dia ela me liga e falou: Dani, vem orar aqui pela minha mãe, porque minha mãe tá com a barriga muito inchada. E os médicos, eles não sabem o que tem. Quando eu chego lá pra orar por ela, que eu tô orando por ela, e eu falo assim pra ela assim, eu falo: Márcia, a sua mãe tem um espírito da morte rondando a sua mãe. Leva ela pro hospital urgente. E falei assim: briga com aquele povo lá. Falei: conversa com aquele povo, dá um jeito. Quando chega lá, William, os médicos daí vai fazer uma outra bateria de exame. A mãe dela explodiu um câncer tão agressivo na barriga da dona Cida, que eu não me recordo assim bem certinho. Mas questão de dias, ela ficou já em estado paliativo. E nesse período, a Márcia pegou e falou assim pra mim assim: vamos orar comigo? Vamos orar comigo? E a Márcia, há quase 6 anos atrás, daquela ocasião, ela tinha tido um câncer primário de mama. E ela já tinha vencido esse câncer, estava já nativa, fazendo a obra de Deus e tal, tudo certinho. E ela falou assim pra mim: vamos orar comigo no monte? E eu achei que ela me chamou pra ir orar no monte por causa da mãe dela, né? E ela tava muito abatida por causa da mãe, né? Quando eu tô chegando no monte, o Senhor fala comigo assim: o câncer tá voltando na Márcia. E você precisa guerrear por ela. E eu levei um óleo ungido. E era só eu e ela no monte. E quando nós estamos ali no monte, eu tiro uma palavra, assim, peguei a Bíblia e tirei. Aí saiu em Amós, que fala assim, que Deus sempre revela aos seus profetas as coisas que vão acontecer. Ali eu vi uma confirmação que eu ia poder falar para ela. Eu falei para ela assim: Márcia, Deus falou comigo que o câncer tá voltando em você. Eu preciso ungir as tuas costas. E ela fala assim para mim: Dani, sabe por que eu te chamei pra orar aqui? Eu falei: por quê? Eu tô com uma tosse alérgica. E os médicos não acham nada. Não é Covid. Não é metástase, não é nada. Ela tinha feito uma bateria de exame. Eu não sei o que é. E eu começo a orar. Eu oro ali com ela. Tô orando ali com ela. Quando a gente tá no 6º dia de oração, pra fechar no 7º dia de oração, a mãe dela falece. Eu não vou lembrar assim dos detalhes. Inclusive eu tenho eu gravei isso na época. Tem lá, Márcia saia para fora, tá tudo detalhado com foto e tudo, na época que a gente fez. E quando a mãe dela, no 7º dia de oração, a mãe dela falece, que foi assim, questão de dias que a mãe dela faleceu.
Ela leva um choque emocional tão grande, William, que ela desmaia. E quando ela desmaia, o médico, o hospital interna ela e ali já sai resultado de Covid. Isso que não estava dando antes. Tá? Ela tinha feito, acho que alguns testes. Não lembro se era 4, não lembro. Porque ela tinha medo de hospital, ela não gostava dessas coisas. Nada disso. Então o hospital segura ela no dia que a mãe dela morre. E quando o hospital segura ela tem crise de ansiedade. Porque imagina, você descobre que tem Covid, vai ter que ficar isolada da tua família, não vai poder ver a sua mãe. E ela começa, eu preciso ver minha mãe, e o hospital vai liberar ela no outro dia, só que daí não dá tempo. A mãe dela é enterrada, sem ela ver, e ela começa a ficar abatida. E esse abatimento choca muito o emocional dela. E o Covid, que não tinha dado nada antes, agora ele toma questão de 2 dias, menos de 2 dias, 80% do pulmão dela. 80%. Ela não consegue respirar. E ela pegou e falou assim: Dani, eu não quero morrer. E ela fala assim pra mim: eu não posso morrer. Ela tinha adotado uma bebê, a Laís. A bebê ela adotou com 6 meses, a Laís tinha 2 meses. E era a paixão da vida dela e do marido dela. Eles tinham o Yuri, só que o Yuri era homem já. E ela falou assim pra mim, assim: eu não posso gerar mais esse trauma pra minha filha. E eu falei assim: mas você não vai morrer. Em nome de Jesus, tá repreendido, eu falei pra ela. E o hospital segura ela. E ela me liga lá do hospital. Tem um estar na Jules Rimet, né? Eu tava passando na Jules Rimet. Tem um negócio ali de verdura ali. E ela tá me ligando e eu encosto bem na frente de um negócio ali de vender tempero verde ali. Aí eu encosto ali, eu falei, porque era um telefone estranho. Alô? Oi, Dani. Eu falei, oi, você tá me ligando aonde? Tô te ligando aqui do hospital, consegui ligar pra você. Dani, estão querendo me entubar. E ela, quando ficava muito nervosa, William, ela dava crise de riso. E ela começou a rir, eu falei, isso não é pra rir? Ela falou, Dani, eu tô muito nervosa. Dani, eu não posso ser entubada, pelo amor de Deus, vocês têm que me tirar daqui. Liga pra minha advogada. E a advogada dela era a doutora Patrícia, uma excelente profissional, né, que se estiver me assistindo, ela é da Congregação Cristã, uma baita de uma advogada. E ela pegou e falou, me tira daqui. William do céu. Aí começa uma grande guerra espiritual. Por causa que dias antes de acontecer tudo isso, eu tinha tido um sonho profético e eu não tinha entendido. Eu sonhei que eu estava dirigindo um jirico no meio de uma plantação muito linda de trigo. Tava eu e uma irmã do meu lado. Só que eu não conseguia discernir se era a Márcia ou se era a pastora Patrícia, uma amiga minha. E eu não conseguia discernir. E eu tava assim, e ela não parava de falar. Eu não parava de falar, contaram coisas. E a Márcia, ela era muito assim, ela vinha e te contava um monte de coisa. E eu lembro assim que eu peguei assim, teve uma hora que começou a ventar, bem gostoso assim. E eu tirei a mão do volante, eu tenho o costume de estralar os dedos, comecei a estralar os dedos assim. E de repente uma voz falou bem assim comigo, muito forte, dizendo assim: coloca a mão na direção, porque o vento é perigoso. E eu ligo para a pastora Patrícia, que não mora aqui. E eu falo para ela, ela falou assim: Dani, eu vou orar. Eu falei, eu não sei se era você, se era a Márcia. Só que quando ela for orar, ela falou assim: Dani, o negócio é com a Márcia. Aí quando a mãe dela falece e a Márcia entra no hospital. Quando acontece toda essa situação, eu falei assim, então é para orar. Eu falei, então vamos orar. E começo a orar. Começo a fazer propósito. Separo uns intercessores. Que isso aqui que eu vou te contar, presta bem atenção, que isso aqui é muito importante. Eu separei uns intercessores de pessoas que gostavam muito da Márcia, porque a Márcia, ela era muito seletiva, porque como ela tinha uma rigidez muito forte, então com ela assim, ou é ou não é. Se você fosse meio termo com ela, ela te dava nos dedos e você era inimigo dela, porque ela era muito sistemática, entende? Mas ela tinha as pessoas que ela tinha um vínculo muito forte, e eu chamei essas pessoas na época, ela tinha um vínculo muito forte, e chamei mais os outros da igreja que eu sabia que era de oração. E eu falei assim, vamos fazer um propósito com Deus. Vamos orar porque eles estão querendo entubar a Márcia. Só que, olha que coisa, olha a guerra. 3 dias depois, no domingo, eu tô no Paraguai. Na nossa igreja no Paraguai fazendo um seminário. E quando eu tô lá,
A Márcia foi liberada para vir para casa, para supostamente no velório da mãe dela ali, mas não deu certo, né? Só que ela começa a passar muito mal, William. Muito mal. E lá no Paraguai, a Jusce, que acompanhou, ficava muito perto dela, me liga e fala assim pra mim: pastora, a Márcia tá muito mal. Muito mal. Ela não tá aguentando respirar. Eu vou dobrar o meu joelho com a pastora Jéssica, a esposa do pastor Jonas, meu irmão. Quando eu oro, eu sempre tiro a palavra. Quando eu tirei a palavra, saiu lá em Daniel. Quando o anjo desceu na cova, livrou Daniel da morte. Não livrou da cova. Aí eu liguei pra ela, eu falei: Jus, me liga aqui de vídeo, eu quero falar com a Márcia. Falei: Márcia, ela tava assim com um cano assim, bem assim, em casa, um cilindro assim do lado. Falei: olha pra mim. Falei: olha a palavra que saiu. Deus não vai te livrar da cova, mas vai te livrar da morte. Então fique em paz. E o que ela mais dizia era: eu não posso morrer. Eu não posso morrer agora. Dizia isso. E daí começamos uma guerra. Eu chego em Foz no domingo. A Jusce me fala: vem aqui, porque a Márcia não tá bem. Eu chego lá na casa da Márcia. Ela tava num quarto isolado por causa da Covid. Ela não podia ter contato com pessoas, era tudo restrito, né? Porque a situação dela tava muito delicada. Rapaz, eu peguei 6 comprimidos de ivermectina e tomei aqueles 6 numa golada só e fui. Cheguei na casa dela. Quando eu chego lá na casa dela, daí eu entro assim, ela tava muito mal. E eu começo a conversar com ela. Falei: tudo bem? Começo a falar com ela assim pra não... Se você fica com aquela cara de coitadinha, é pior, né? Eu falei: Márcia, e aí? Falei: bora, vamos levantar, né, minha filha? Que negócio é esse? E tal. Falei: vamos... Jus, pega o óleo aí, deixa eu ungir essa moça aqui. Aí nisso ela tem uma crise. Do nada, William. Ela vinha aquela crise assim que ela não conseguia respirar. Eu: gente, vamos orar. Fazendo de... Meu coração tava arrebentado, desesperado, mas eu não demonstrava não. Vamos orar, gente, Júcio, vamos orar, vamos lá, Deus, em nome de Jesus. E ela ia melhorando. E o Silas, o marido dela, um baita de um guerreiro, todo o tempo ali do lado dela ali. Aí, na segunda crise, eu peguei aquele óleo ungido e falei: Márcia, vira de costa. Virei, comecei a ungir os pulmões dela, as costas dela. Falei: Deus, toca nesses pulmões, vai. E tal, eu falei: fica de bruço. Daí ela ficou de bruço, aí de repente ela dormiu. Quando ela dormiu, eu fui pra minha casa, era 1h da manhã. No outro dia, de manhã cedinho, ela foi pro hospital. Sabe por quê? Eles tinham feito um laudo dela, da Covid. William, ela tinha feito ressonância antes. Não tinha dado Covid, tinha dado nada. Mas ali deu Covid e ativou várias células cancerígenas no corpo dela. Cabeça, braço, pulmão, fígado, nas pernas. Tomou ela de um jeito tão grande. E eu tive acesso a esse laudo. E eu consegui, através de um médico, amigo nosso, ele falou assim pro meu marido: posso te falar a verdade? Ela não sai do hospital, ela sai morta. Não tem condições dela sair. Aí eu falei: mas espera aí. Deus falou que a cova sim, mas a morte não. Aí eu falei: Deus, então eu não tô entendendo, preciso que o Senhor me ajude. Como que eu vou guerrear? Aí, na segunda-feira, quando ela vai, os médicos já seguram ela no hospital. E ela já tava abalada, já com a morte da mãe. Imagina. Não pôde ir no velório. Descobre o Covid. E de repente vem essa notícia de todos os marcadores espalhados. Essa mulher quase surtou. Ela quase teve um treco. Ela ligava pra gente do hospital desesperada, William. E dizia: pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu não quero ficar nesse lugar. Ela contou pra nós que ela via os espíritos da morte rondando, assim, andando nos corredores do hospital. E quem conheceu a missionária Márcia sabe como Deus usava a vida dessa mulher. Era impressionante, William. Ela chegava aqui, fração de segundo. Ela chegava e pá, tá. Ela tinha uma sensibilidade fora da curva. E daí, quando eles seguram, aí eu peguei meu carro e fui pro estúdio de rádio. Quando eu tava saindo, liguei o rádio. Quando eu ligo o rádio, tá tocando uma canção da Rose Nascimento, Portão Celestial. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Aí eu peguei e falei:
Deus, o senhor quer levar a Márcia? Falei, porque o senhor quer levar a Márcia? Tudo bem, não tem problema, mas eu só quero entender. Por que daquela palavra? Aí, cara, eu ia pra rádio, não fui. De repente eu me vi lá dentro do cemitério. Porque fazia 2 meses que meu pai tinha falecido. E ela foi entubada no dia que meu pai morreu. Olha que loucura. Eu chego lá no cemitério, porque o pessoal tinha me ligado pra ver o negócio da placa dele. Eu chego lá pra ver o negócio da placa, mas quando eu me dei conta, eu tava debaixo de uma árvore olhando pra cova do meu pai. Aí eu me dei conta, falei, o que eu tô fazendo aqui? Sabe quando você fica assim? Peguei meu carro, tô saindo, a Marlene me liga, a missionária Marlene, e fala, pastor, eu tô muito angustiada. Vamos pro monte? Eu falei, vamos. Quando eu tô entrando no monte, eu começo a sentir uma alegria e uma paz no meu coração. E o Senhor fala comigo, levanta a sua espada, porque senão ela vai morrer naquele lugar. William do céu. Por isso que eu falo pra você, as maiores experiências eu vivi ali. Eu começo a guerrear. E começo a guerrear naquele monte. Eu saio de lá, já começo a falar com os intercessores. O pessoal até fala assim, pastora, que bom que a senhora voltou. Porque o pessoal viu, eu recuei, todo mundo recuou. Sabe? O pessoal ficou todo mundo apreensivo. Aí eu falei, gente, vamos lá, nós vamos fazer tudo o que Deus mandar a gente fazer. E o que ele fizer tá feito. Aí eu falei, vamos pro monte 3 horas da tarde. Chegamos lá no monte, eu falei assim, nós vamos fazer um propósito de jejum. Das 7, eu não sei por que vinha isso na minha mente. Vinha assim, jejua das 7 da manhã às 7 da noite. Olha só. Aí o Senhor falava comigo, faça isso, faça aquilo. Eu não vou lembrar de detalhes, mas eu tenho um vídeo que eu conto todos os detalhes. Lá no canal do YouTube da igreja. Aí, começamos a jejuar. 3 horas da tarde a gente estava no monte. Das 7 da manhã às 7 da noite, jejuando. Primeiro dia, o médico falou assim, derrame pleural. Qualquer momento ela poderia morrer. Não apresentava melhora. Infecção, situação, sabe, crítica. E como Deus usava ela muito para autoridades importantes da cidade, a gente não estava conseguindo as informações certas no hospital, porque ali no Costa é lógico, tudo criterioso, mas eles não davam uma informação precisa. E eu lembro que naquela época, um ministro da época ligou lá no Costa e falou assim, ó, essa mulher que está aí é uma serva de Deus. Deus usou ela diversas vezes para falar comigo e com o presidente. E se cumpriu. Então eu gostaria que vocês tratassem ela com muito amor. Ele só falou isso, tratasse com muito amor. Rapaz, depois da ligação do homem, fizeram até um grupo no WhatsApp. Entre eu, o Silas e o Yuri. E um enfermeiro, um cara muito gente boa. A gente tinha tudo de primeira mão as informações. Aí, o cara falou assim, olha, não apresentou melhor e a situação tá difícil, tá complicada. Aí nós começamos a jejuar e o Senhor falou comigo assim, olha, das 7 da manhã às 7 da noite, 7 voltas em volta do hospital. 6 vezes, vocês vão, só vocês, os intercessores. No 7º, você vai convocar toda a igreja. Aí, 7 da manhã, às 7 da noite, jejuando. No primeiro dia, no segundo dia, a gente ia pro monte. Aí teve um dia que a gente foi pro monte, assim, tava muita opressão no monte. A gente guerreava, rapaz, você não tem noção o que acontecia naquele monte. Sabe o que é mata quebrar? Você sentia assim, parece que... nesse propósito, eu senti cara a cara com o diabo. Cara a cara. Porque tinha dias que eu tava orando assim, eu sentia assim, parecia que ele vinha aqui, ó. Sabe? Você sentia assim, a fúria. E eu estava orando, e quando eu tava olhando, que eu fechei os olhos, eu via quando um lobo, ele andava no corredor do bloco 9, onde ele estava. Ao mesmo tempo que ele era um lobo, ele era um javali, né? E você sabe que o javali, ele pega uma presa, ele destrói, né? Os dentes deles é a mesma coisa, é o lobo, né? E ele fazia aquele gesto, parece que ele tava com sede de sangue, sabe? Aquela coisa assim. E nisso, eu podia ver nitidamente a perturbação dos profissionais, a correria, o desespero. E eu falo pros intercessores, gente, tá muita batalha, tá muita opressão. Nisso, se espalha na cidade que ela estava naquela situação ali no Costa. Então, quem tinha amigo enfermeiro, todo mundo tentava buscar uma informação ali dela, sabe?
E uma enfermeira que estava lá entrou em contato comigo. E ela falou assim: pastora, não fala que eu vou te passar essa informação, mas vocês precisam orar muito, porque aqui tá uma guerra tão grande que todas as vezes que troca de turno, parece que entra o espírito da morte aqui. No meu turno aqui, eu oro, pastora. E pastora, acredite, às vezes os meus pacientes estão morrendo aqui. Eu oro, expulso aquele espírito da morte, depois mata a pessoa lá do outro lado, lá da outra sala. Ela falou isso, aquela enfermeira. E ela falou bem assim, e é no período de troca E eu falei, qual que é o horário? 7 da manhã e 7 da noite. Que coisa, hein? Olha que forte isso. Me arrepia tudo. E eu falei pra ela assim, Deus mostrou como se fosse um lobo, ao mesmo tempo era um javali que andava nos corredores aí do bloco 9. E ela começou a falar, pastora, você não tem dimensão o que tá acontecendo aqui. Você não tem dimensão. No quarto dia, William, eu lembro que a Laís, a filha dela, a menina tem uma sensibilidade, essa menina adotiva dela, que é incrível, incrível. Ela tinha 2 aninhos na época. Ela chegou e falou, a mãe dela, antes de ir pro hospital para ficar internada, ela olhou pra mamãe dela e falou assim, mamãe, saia para fora. Porque ela não podia chegar perto da Márcia, então ela ficava ali na porta. Ela falou assim, saia para fora, mamãe, vem, saia para fora. E a Márcia me contou isso em lágrimas. No quarto dia do nosso jejum, o Senhor me faz lembrar da Laís. E o Senhor falou assim, faça o ato profético. Saia para fora de Lázaro. E uma das intercessoras falou assim, pastor, eu tirei uma palavra e saiu em Lázaro. Bem aquela parte que fala, desata-o. E nós começamos a orar para Deus desatar ela, para ela sair para fora. Eu falei, Deus, se o Senhor está nessa revelação que o Senhor deu, me dá um sinal. Nós saímos do monte, era 4 e pouco. 4 anos, lembro. Quando foi 4 e pouquinho, uma enfermeira lá de dentro conseguiu meu contato e falou assim, você é a pastora da Márcia? Sim. Ora aí, porque ela é um milagre. Falei, como assim? Derrame pleural, cheio de marcadores de câncer, explodiu câncer pra tudo quanto é canto. O médico só tava esperando o momento pra, né? Ela falou assim, e ela abriu o olho. Eles vão desmamar ela, vão estubar ela. Olha só, no quarto dia. Quando faz isso, eu chamo o Thiago Matos. Thiago, vem aqui no monte, nós vamos gravar um negócio. Como assim? Vamos gravar aqui. Se Deus está fazendo tudo no número 7, com 7 dias a Márcia vai sair do hospital. Mas ninguém acreditava em mim na época. Eu achava que era loucura. Eles achavam que eu tava ficando doida já, porque eu tava forçando Deus trazer a Márcia. E não era. Aquele propósito era para isso. Gente falando pra mim, olha, a Márcia não vai sair do hospital, Deus mostrou que ela morria, e não sei o que, pá, tá, um monte de coisa. William, no quarto dia, ela abriu o olho. No quinto dia, a gente continuou orando. No quarto dia, ela abriu o olho. Quando foi 11 horas da noite, eu cheguei em casa com a informação, fiquei... Falei, eu vou dormir agora, vou dar uma descansada. Quando foi 11 horas da noite, meu telefone começou a pipocar. Encher de mensagem, Marlene me ligando, pastora, você tá sabendo? Eu falei, o que foi? Uma enfermeira, olha aqui o áudio da enfermeira. Uma enfermeira do Costa, na época, manda pra um parente, dizendo, fulano, a missionária Márcia Araújo da Igreja Sementes da Fé acabou de falecer. Aí eu falei assim, mas isso é verdade? Olha aqui, pastor, me mandaram e tal. Alguém mandou do Costa, que até hoje a gente não sabe quem que foi. E daí eu entro em contato com o enfermeiro, aquele enfermeiro, ele falou assim, pastora, não procede, ela tá aqui dormindo, tá aqui, eu tô aqui na frente dela. Ele foi lá até ela conferir. Eu falei, meu Deus, que luta, que guerra. No quinto dia, no sexto dia, no dia que eu gravei o vídeo, que eu chamei o Thiago, peguei os intercessores, fomos lá pro monte gravar o vídeo. Eu tô contando tudo isso, mas lá eu conto em detalhes. E eu falei pro Thiago, nós vamos soltar isso aqui. E Deus vai alcançar muitas almas através disso aqui. O Thiago falou, pastora, você é doida. Eu falei, cara, vamos soltar isso aqui. Você vai ver o que Deus vai fazer. Eu gravo antes dela sair do hospital. Só que a gente soltou só depois que ela saiu, porque tinha uma parte que ela sai do hospital, que nós filmamos. William, no dia que eu gravei,
Eu não sabia. Quando eu tô falando assim, tá do 7 e tal, uma das intercessoras fala, pastor, hoje é dia 7. Eu gravei também no dia 7. Aí eu falei assim, eu falo no vídeo, se tudo se cumprir, né? Se for tudo mesmo o de Deus, ela vai sair no dia 7, que era na outra semana. Quando nós estamos orando ali por ela abre o olho, mas ela fecha, entende? E daí os médicos, eles ficam esperando a reação para poder desmamar ela, né? Nós estávamos orando lá no monte, eu fechei meus olhos, William. Isso aqui foi uma experiência muito forte que eu tive. Eu vi quando uma carruagem entrou dentro do Costa Cavalcante, por Deus. Aquela carruagem, era muitos anjos, que era aquela carruagem, eu não sei te explicar, mas ela era toda de fogo, os anjos eram de fogo. Eles entraram pela porta principal do Costa e eles foram indo. E aonde eles iam passando, todos os demônios que estavam ali dentro, era como se fosse assim, ó, sabe? Abriu um mar vermelho, sabe? Eles iam assim. E quando chegou no quarto dela, eu vi quando... Isso aqui vai ter gente que vai me bater, mas eu vou falar. Eu vi como se fosse a alma dela que fosse jogada no corpo. Quando eu tive aquela visão, eu voltei assim e eu falei, gente, a missionária Márcia voltou agora. Como assim, pastor? Eles são testemunha. Eu acabei de ver uma carruagem de fogo que jogasse, eu não sei, como se fosse a alma dela, eu não entendi isso. Mas eu vi ela voltando. Naquele exato momento, o médico já estava extubando ela com sucesso. Ficamos sabendo depois. A enfermeira que ajudou na extubação falou que saiu tanta coisa preta do cano que era assustador. Aí quando ela foi extubada com sucesso, o marido dela, meu Deus, o Silas ficou muito feliz, foi aquela loucura, aquela euforia, tudo. Falei, gente, calma, vamos continuar orando que o negócio não terminou. William, quando no 7º dia ela foi extubada, e no 7º dia da próxima semana ela saiu do hospital por um milagre. Um milagre. Lá no hospital, quando ela foi extubada, ela foi pra... Todo mundo falava, isso é um milagre, isso é um milagre. Ela foi pra sala lá de enfermaria. Daí ela pediu pra falar comigo. Eu fui a primeira pessoa a ver ela. Quando eu cheguei lá, ela não tinha dimensão do que tinha acontecido. A última informação que ficou na cabeça dela é que ela queria ir embora. A gente não queria levar ela, porque o médico não deixou, que ela tinha um dreno no pulmão dela. Então, quando ela abre o olho, é assim, me abandonaram. Então, quando eu chego lá, toda cheia de aparato e tal, toda feliz porque ela tinha voltado, ela tava brava. Ela era uma negona e tava com um beijo desse tamanho, brava. Eu falei, Márcia, ela falou assim, vocês me abandonaram. Você ainda começou a me xingar. Eu falei, garoto, você tem noção do que aconteceu com você? Aí quando eu fui contando, porque a mente demora pra voltar, né? Aí quando ela caiu a ficha, que ela ficou acho que 3 dias ali ainda em recuperação, que caiu a ficha dela, de lá do hospital ela ligou pra Camila Barros, que ela gostava muito da Camila. Camila, vou fazer um culto de ação de graça lá do hospital. Vou fazer um culto de ação de graça, quero você pregando no meu culto de ação de graça. Ligou pra Estela Laura, Estela, eu vou fazer. E ela preparou tudo. Ligou pra Elisandra lá da Chácara LD lá, que é nossa amiga. Elisandra levou um choque quando viu, porque todo mundo falava que ela tinha morrido. Elisandra, ela ficou, no começo ela ficou com a voz igual da mulher da Top Term, sabe? Ela falou, Elisandra, eu quero que você decore a igreja, rapaz. Uma semana depois ela saiu do hospital. Na outra semana a gente estava fazendo um culto de ação de graça. E Deus fez uma obra muito grande na vida dela. E 6 meses depois ela veio falecer. Tem lá no YouTube o velório dela, tudo. E ela conseguiu viver esses 6 meses, desfrutar da bebê dela. Infelizmente, William, ela não conseguiu se recuperar da morte da mãe. Ela volta de novo, vai pra ativa, volta a fazer a obra de Deus. Um milagre. O médico achou que ela não fosse andar tão rápido. Ela andou dias depois. Sabe, um milagre. Ela fez ato profético. Tudo tá lá no YouTube. Ela conseguiu sair rápido, levantar rápido e tal. Só que a alma dela, a tristeza de ter perdido a mãe. Você sabe que isso para marcadores, né, de câncer, isso é um problema muito sério, né?
Então, quando ela, 6 meses depois, ela acabou retornando ao médico, o médico falou pra ela, falou assim, olha, Márcia, você tem só dias de vida, né? E ela lutou até o fim, até os últimos segundos da vida dela, pra você ter uma ideia. Eu estive em todo momento ali com ela. Inclusive, eu quero até indicar pra você, durante todo esse período, ela escreveu um livro. E antes dela falecer, ela falou pro filho dela, ela falou, olha, eu quero que você lance o livro da mamãe, porque ela queria muito fazer o lançamento. E não deu tempo. Ela escreveu um livro, e o livro dela está à disposição nas plataformas digitais, inclusive no Instagram. O Instagram dela tinha, como ela trabalhava muito, ela era uma missionária muito ativa. Assim que ela faleceu, você acredita que hackearam as redes sociais dela? Fizeram, olha, usaram o nome dela para fazer, dar golpe, não sei o que. O filho dela teve que fazer outra rede social para ela, do livro específico. Mas assim, ela foi uma grande guerreira, uma grande serva do Senhor, uma grande profeta. E ela falava assim, Dani, eu não quero morrer. Mesmo sabendo ali, o médico falou para ela, isso aqui que é triste, William. Quando falta assim uns 2, 3 dias pra você morrer, o médico faz uma reunião com você. Sabe o que ele falou pra ela? Como que você quer o conforto da tua morte? Ela olhou pra ele e falou assim, não quero morrer. Eu não quero. Só que o inconsciente dela queria, William, porque ela não suportava a dor da perca da mãe, sabe? E daí ele pegou e falou bem assim pra ela assim, o que você quer que eu faça? Eu falei, eu quero que o senhor lute, porque eu tenho uma bebê. Ela falava pra ele. E você acredita que no dia em que ela foi pra ser entubada, porque daí ela pediu a intubação, ela falou que não queria morrer, né? Então eles dá esse conforto, você não tem dor, só que daí a pessoa é tanta droga que a pessoa ali depois, quando falta um dia pra morrer, a pessoa já não lembra de mais nada. Só que ela tinha picos de, sabe, ela voltava a ser a consciência, sabe? E daí, quando o filho dela falou assim, Dani, se você quiser despedir da mamãe, eles vão entubar ela e tal, pode vir se despedir. Aí eu fui lá pra me despedir dela, só que ela não queria despedir, não. Aí eu só fui lá, dei um beijo nela, falei, fica tranquila, a gente vai estar orando e tal. E daí, quando ela vai no outro dia, olha só, ela foi entubada no final da tarde, e ela ia viver só umas 2 horas, porque não tinha mais condições. Cara, o coração dela sem medicação continua batendo até no outro dia. Como eu tava muito cansada, eu apaguei, William. Eu acordei de manhã. E aqui eu tive uma outra experiência sobrenatural. Porque eu acordei de manhã, fui no banheiro, fiz xixi e voltei pra cama dormir. Quando eu volto pra cama dormir, eu me vi dentro de um quarto. A metade disso aqui. De um quarto, assim, todo... Parecia que tinha uma fumaça, assim. Sabe aquelas fumaças de palco? Parecia aquelas fumaças de palco. E eu, dentro daquele quarto, eu via ela, assim... Só que ela não tava carequinha, como ela ficou. Ela tava com o cabelo dela normal, como se ela tivesse normal, como ela era antes. Porque ela era uma mulher bonita, uma morena bonita, né? Tava com aquele cabelo, igual ela escovava, normal. E eu olhei pra ela e falei, Márcia? E ela pegou e falou assim, Dani, eu não quero morrer. Eu falei, Márcia? Ela falou, não, eu não quero morrer. E nisso, William, saiu um anjo, como se... Eu não sei se era de dentro de mim ou atrás de mim, não sei. Ele saiu assim de mim e ele ficou bem grande assim, bem grandão. E ele olhou pra Márcia e falou assim, Márcia, aquela voz assim, é necessário. Aí nisso, eu acordei. Eu pego o meu telefone. Eu fico assim, eu vou lá e falo pro meu marido, amor, eu preciso ir pro hospital. Por quê? A Márcia não quer descansar. Eu preciso falar no ouvido dela. Porque o ouvido é a última coisa que morre. Eu preciso lá falar no ouvido dela. O Jeff falou assim, amor. Eu falei, eu vou. Aí eu vou pro meu quarto pra me arrumar e ligo pro Yuri. Quando eu ligo pro Yuri, eu falei, Yuri, eu falei assim, eu preciso lá no hospital. Como que eu faço pra ir lá no hospital? Eu preciso lá falar com a tua mãe. Ele falou, por quê? Porque eu acabei de ter um sonho assim, ela precisa descansar. Ele falou assim, Dani, a tua ligação com a mamãe é muito forte mesmo. Eu falei, por quê? Porque o hospital ligou agora há pouco, que a mamãe acabou de falecer. Olha que forte. Naquele momento. Naquele momento. E aquela voz, Márcia, é necessário.
E ela nem sonhava nisso. E anos depois a gente tá contando a história dela aqui no Necessário Podcast, jogando pro Brasil todo. Pastora, eu acho que é emocionante. Eu quase chorei algumas vezes. Emocionante. Isso que tem muito detalhe que eu não lembro mais, né? Eu vivi muito forte. Isso foi muito forte pra mim. Tem muita guerra, foi muita coisa que eu não consigo lembrar assim de tudo. Tanto assim que aquele livro pra ela era muito importante, porque ela colocava toda a sua história ali dentro. Você pode dizer o nome do livro? Posso? Deixa eu só pegar aqui, porque eu não lembro assim o nome exato. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu aqui. Eu acho que é minha história, uma coisa assim. Eu não tô achando aqui. Que loucura isso, né, cara? A gente nunca sabe o que tá por vir, mas Deus, ele já tem todos os pontos estabelecido, né? A gente que fica tentando se bater pra entender, exatamente, mas a história já foi traçada aí. O nome do livro é Até o Fim, a luta da minha vida. Mas ficou um livro muito forte, principalmente para as pessoas que estão passando por esse processo, sabe? É um livro assim muito forte mesmo. A gente fez o lançamento do livro logo depois que ela faleceu. A gente fez lá na igreja. Esse livro já foi para vários países, já, para você ter uma ideia, muitas pessoas. Foi um livro. Ela ganhou esse livro de uma editora top. Eles fizeram toda a história dela e colocavam um QR Code para as pessoas ver alguns vídeos dela. Só que, infelizmente, talvez esse QR Code não vai funcionar porque as redes sociais dela foram hackeadas assim que ela foi sepultada. Como a morte dela repercutiu no Brasil, as pessoas do mal foram lá e viram que ela trabalhava muito com assistência social. Imagina, ela ganhou prêmio de mulher aqui na cidade, de mulher influenciadora, uma coisa assim da prefeitura, porque ela era uma mulher muito guerreira, né? E daí eles viram que ela trabalhava com obra social, hackearam e começaram a vender produtos. E muita gente caiu no golpe. Então o filho dela teve que fazer um outro Instagram e o dela tinha muito acesso para poder dar. Ele fez só com do livro mesmo, né? Mas assim, eu posso deixar até lá no meu perfil lá pro pessoal acessar. Isso, o povo procura você lá, né? E, enfim, a gente vai encerrar esse programa muito feliz. Eu comentava com a pastora nos bastidores aqui que nos últimos 28 dias nós falamos para 4,5 milhões de pessoas só no YouTube, fora as redes sociais. Eu acredito que deve ter passado de 10 milhões juntando tudo. E de tudo que foi falado hoje da Márcia, o que mais me tocou foi saber que quando o anjo disse que era necessário, né, ela e hoje a gente poder amplificar tudo que Deus fez através do Necessário Podcast. Eu tenho certeza que lá na frente Deus já sabia que essa história ia ser mais amplificada e as pessoas poderiam testificar o que Deus faz, né, pastor? Sabe que um senhor, uma irmã da igreja falou assim: pastora, eu pedi para um pastor amigo meu nos ajudar em oração e ele queria te entregar uma palavra, né? E daí quando a Márcia ali estava nos finalmente ali, eu conversava bastante com ela, sabe? E até fazendo ela entender aquele processo todo. Para ela era muito difícil. Imagina se para nós era difícil. Imagina para ela, não queria aceitar. E daí ele falou assim para mim, assim, sem conhecer ela. Um senhor bem de idade. Ele falou assim: eu quis falar com a senhora porque Deus me mostrou que ela tá numa dor tão profunda que ela não tá conseguindo vencer essa dor. Então eu via os anjos pegando ela. E ele falou assim: ela vai partir. E Deus tinha me dado uma palavra. Tu és do meu amado, meu amada, né? E daí eu tinha falado pro Jefferson. Eu falei assim: amor, agora é o momento. Ela não tem condições. Para ela foi muito forte. Sabe, William, a perca da mãe. Ah, mas ela tinha um filho, ela tinha uma filha. Ela tinha. Lógico, o amor dela, imagina. O Silas, o cara, ele não conseguia nem entrar. Quando ele entrava no quarto, ele já entrava chorando. E eu lembro que ela brincava comigo, falando, não imaginava que o Silas me amava tanto assim, ele brincava, né? Mas eu vi que a bebê não era um presente de Deus pra ela. O sonho dela era ter uma menina. Ela acabou adotando a menina. Era presente de Deus pro Silas.
Porque pensa, no velório, todo mundo ficava chocado. Que no velório, a psicóloga aconselhou levar ela, né? No velório, quando trouxe a Laís no velório, ela... Ela pegou um papelzinho e falou assim pro pai dela: papai, não chora. Não chora. E a Poli, que a Poli era muito amiga da Márcia, ela falou assim pra mim, assustada: Dani, aconteceu um negócio dentro do carro que eu achei muito estranho. Aí eu falei assim: o quê? Eu tava com a bebê no meu colo e a bebê olhava pro céu e dizia assim, olhando pro céu: eu também te amo. Eu também te amo. Ela repetiu 3 vezes. Ela falou: Dani, o que é isso? Eu falei: Poli, não sei. Tem coisa que você não sabe nem, né? E hoje, essa bebê é apaixonada por esse pai. E você vê assim que se a bebê não tivesse na vida dele, ele não teria suportado também o Silas. E é uma menina assim muito inteligente. Hoje ela tem, acho que 5 anos, se eu não me engano. A Márcia morreu faz 3 anos. Ela tem 5 anos. E é uma menina muito inteligente e uma sensibilidade assim muito forte. Hoje ele tem já casou de novo, lógico, né? Que ele precisa, né? O Silas já é um senhor de idade já, né? Ele precisa de uma companheira. Eu não tenho contato com ela, mas eu acredito assim que Deus, ele tá fazendo algo muito grande ali. E assim, é lindo assim de ver assim, sabe? O que Deus tá fazendo na vida dessa garota, dessa bebê, e a forma que Deus tá conduzindo, né? Olha aí, meus amados irmãos, que testemunho! O mundo espiritual existe. E aí, você ficou arrepiado? Eu fiquei arrepiado. Meus amados irmãos, eu quero saber a tua opinião. Deixa a tua opinião nos comentários. É edificante, é arrepiante esse tipo de conteúdo. Eu peço a vocês que compartilhem o conteúdo, tá? Não perca tempo, já aperta no botão do compartilha aí, joga nos grupos, nas redes sociais, tá? Faz esse conteúdo ser viral, faz esse conteúdo ser relevante, porque se trata das coisas espirituais, se trata das coisas de Deus. Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like, inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá, fiquem com Deus.